Olá, uma boa tarde para você. Senadores voltaram a pedir hoje a sabatina de André Mendonça, indicado para o Supremo Tribunal Federal. As manifestações ocorreram durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, foi indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. A indicação dele chegou ao Senado em agosto, mas apesar das cobranças, até agora o presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, não marcou a sabatina. 3 senadores, Esperidião Amin, Jorge Cajuru e Álvaro Dias, apresentaram requerimentos para que a sabatina fosse marcada. Eles afirmam que os requerimentos nem foram numerados para entrar na pauta. O requerimento de minha autoria e o requerimento de autoria de Álvaro Dias e Jorge Cajuru, respectivamente, o meu do dia 10 e o deles do dia 8 de novembro, não foi considerado protocolado pela Comissão de Justiça. O que é isso? Nós estamos, portanto, navegando num pântano. Eu não discuto nenhum outro assunto, me perdoa, senador Plínio, sem que saiba com o que é que eu estou lidando. Isso é uma coisa cavernosa. Nós elegemos um presidente para dirigir os trabalhos da Casa. O regimento impõe que esta comissão se reúna às quartas-feiras, às 10 horas. É regimental. E quando não está presente o presidente, assume o vice-presidente. Basta um quórum de 6 senadores para que os trabalhos possam ter início. E Vossa Excelência tem a autoridade de presidente nesse momento e nós estamos invocando o regimento para convocar uma reunião extraordinária no próximo dia 23, a fim de que o senhor doutor André Mendonça possa ser sabatinado cumprindo o rito que é tradição nesta casa. Senadores de vários partidos engrossaram as críticas. Esta comissão tem como data limite, se vai ser no dia 23, não há problema nenhum, mas como data limite não pode ser depois do dia 30, porque senão nós não votaremos no esforço concentrado. E se nós não votarmos no esforço concentrado, o povo brasileiro, as autoridades, as instituições democráticas não entenderão por que o Senado não se manifestou. Nós não estamos falando aqui se vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Nós estamos falando aqui que o nosso dever constitucional é de e de nos manifestarmos sobre a matéria. Faço um apelo ao senador Davi que isso não vai servir para casa e muito menos para ele. O Partido Liberal apoia o André Mendonça, é um problema nosso, é uma decisão nossa. Cada um pode votar e deve votar conforme entender. Agora é um absurdo nós estar arrastando isso. Eu me solidarizo com o senador Esperidião, com o senador Cajuru e com o senador Álvaro, em todas as manifestações deles. Isso está ficando feio, está ficando ruim para casa. A CCJ precisa funcionar e não vem funcionando. E a questão de 2 semanas, senhores senadores, senadoras e presidente, da tribuna do Senado, há 2 semanas, eu sugeri que o presidente Alcolumbre renunciasse ao posto. Em razão das suas omissões, ele não comparece, ele não trabalha, ele não pauta. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, reforçou o coro dos que pediram a marcação da sabatina. Eu sei que Vossa Excelência está respondendo pela presidência da comissão, mas Vossa Excelência, pela sua trajetória, pelo peso político que Vossa Excelência ostenta nesta casa, queria que Vossa Excelência se somasse aos apelos de tantos líderes e de tantos senadores para que o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, e o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, pudesse atender a esses reiterados apelos. Não é favor. Nós entendemos que isso é uma obrigação
do ponto de vista regimental, do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional. Nós entendemos que muitas vezes não deliberar é uma posição política que a gente tem que aceitar, mas nós não podemos, de forma demasiada, não levar ao escrutínio da Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do doutor André Mendonça. Depois de ouvir todas as manifestações, o vice-presidente da comissão, senador Antônio Anastasia, que presidiu a reunião, pediu a compreensão dos integrantes da CCJ, mas argumentou que o vice-presidente não tem competência para fazer mudanças na pauta. Eu queria, mais uma vez, apelar aqui à compreensão dos senhores membros da CCJ por uma questão formal, é uma questão de competência. O vice-presidente, quer da CCJ, quer da CAI, quer da Comissão de Educação, de qualquer uma das comissões, ele tem uma função tão somente, exclusivamente, de presidir a sessão na ausência eventual do presidente. Não tem atribuição à competência nem de designar relator, nem de fazer a pauta. Isso é matéria do presidente. A Comissão Senado do Futuro ouviu hoje em audiência pública o presidente do INEP, vinculado ao Ministério da Educação. Ele veio falar sobre o recente pedido coletivo de exoneração feito por servidores do Instituto. O INEP é o órgão do governo responsável pela realização de avaliações e exames educacionais, pesquisas estatísticas e indicadores e gestão do conhecimento e estudos na área da educação. Logo no começo da fala, o presidente Danilo Ribeiro disse que vai tudo bem com o Enem. Quero garantir que o Enem 2021 será realizado normalmente. Nos próximos domingos, dias 21 e 28 de novembro, não há qualquer risco em relação às aplicações. Estamos preparados e em contato com todas as aplicadoras, com a Polícia Federal e com todas as entidades envolvidas na aplicação para quaisquer eventualidades. Quanto aos servidores que pediram exoneração, minimizou o problema e questionou a oportunidade da iniciativa. Não é natural que 37 servidores aparentemente preocupados com os exames e com o INEP, peçam exoneração ao mesmo tempo e na véspera da realização das provas. Os servidores que pediram exoneração representam cerca de 10% do corpo de servidores do Instituto, que é de 384 servidores. Os cargos podem ser ocupados por outros servidores da Casa ou até mesmo por servidores de outros órgãos ou poderes igualmente competentes. Foi questionado. O presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação rejeitou que o problema tenha a ver com gratificações ou meras questões administrativas. Servidores estão se queixando de certas interferências que são amplamente divulgadas e defendidas por membros do alto escalão do governo, inclusive o presidente da República, que não tem uma compreensão de como se constroem os itens do Enem, de como esses itens do Enem eles precisam abordar temas que estão em debate nacional e que muitas vezes, vamos rasgar o verbo aqui, ferem a predileção do governo pela pauta dos costumes. Porque foi feita uma comissão de montagem paralela com pessoas sem experiência nesse tipo de atividade e que quando os servidores que têm estabilidade, por isso são menos suscetíveis a essas pressões, denunciaram, essa comissão foi desfeita, mudou-se a proposta, não é adequado, não é de bom tom e não é juridicamente correto que um órgão que produz dados que podem, em última análise, permitir ao eleitor uma avaliação sobre o governo, tenha tamanha submissão a um órgão político como o Ministério da Educação. É uma confusão profunda que é comum nesse governo entre a política e a técnica. O representante dos servidores reforçou as críticas. Porque nós vivemos hoje em dia dentro do INEP um clima de desconfiança, um clima de insegurança, um clima de insatisfação generalizada com a atual gestão. Nós, desde o início da gestão dele, pedimos para ser feita uma reunião ampliada com todos os servidores do INEP,
que fosse no auditório, ou que fosse uma reunião online, para que os servidores possam ser ouvidos. Não houve interferência minha no exame, eu não acessei a prova, não li redação, não li itens, isso daí ficou a cargo de um diretor, que inclusive é de carreira do INEP, né, para até dar essa garantia que estamos resguardando todos os processos, não só no Enem, mas de todos os exames. Não houve interferência do Palácio Planalto em decidir ou escolher qualquer item da prova ou tema de redação, não houve qualquer tipo de interferência nisso. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, reuniu-se novamente hoje com os senadores que têm ideias para alterar o texto da PEC dos precatórios. O líder disse que vai levar as reivindicações apresentadas à equipe econômica do governo federal. No final da reunião, o senador falou com a imprensa. Estamos avançando, foi uma boa segunda reunião. A gente trouxe algumas informações que tinham sido solicitadas no encontro de ontem, observações sobre pontos que poderiam ser avançadas no nosso relatório em relação ao texto que veio da Câmara. Destaco a questão da permanência do programa Auxílio Brasil, não ser um programa provisório, transitório, mas um programa permanente. Um melhor aperfeiçoamento na redação contra a vinculação dos recursos para viabilizar o Auxílio Brasil. São 2 pontos que foram colocados na reunião de ontem, que foi possível avançar, e também se discutiu outras formas de excepcionalidade para pagamentos de precatórios. Do outro lado, o senador José Aníbal, o senador Alessandro Vieira, avançaram numa nova proposta em que valoriza a apresentação da PEC 23, o texto que veio da Câmara, mas com a possibilidade de vigências distintas em relação a determinados pontos da PEC 23. Nós vamos continuar conversando, eu vou levar essas informações para a equipe econômica, para a coordenação política do governo, ministra Flávia, o ministro Ciro, e do nosso ponto de vista vamos continuar apostando na construção desse entendimento. Acho que existe disposição real dos senadores que apresentaram caminhos alternativos. Essa nova proposta que eles estão desenhando é uma junção das 3 que foram apresentadas e deverei ter um texto base dessa nova sugestão no final da tarde de hoje para que a gente possa discutir com a equipe econômica e com a equipe política, né? Então, eu continuo animado de que vai ser possível avançar. O governo, por outro lado, está trabalhando com as lideranças partidárias. Eu vou sair agora para um encontro com diversos senadores. Tenho sentido que a receptividade à PEC 23 tem aumentado na medida que as informações estão sendo passadas sobre a utilização do espaço fiscal e, portanto, a minha expectativa continua de apresentação do relatório na próxima semana, na quarta-feira, para que ele possa ser apreciado pela CCJ e a perspectiva de votação da PEC 23 no dia 30 de novembro, que é terça-feira. O compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, com quem me encontrei no dia de ontem, é de votar a PEC 23 ainda no mês de novembro. Então, acho que essas datas podem, digamos assim, serem cumpridas e nós temos 2 caminhos. Até a próxima quarta-feira, a gente poderá apresentar um relatório que seja a expressão desse entendimento que se busca construir, ou, na hipótese de não lograrmos êxito no entendimento, certamente o governo vai apresentar um relatório expressando e valorizando o texto que veio da Câmara, para que a gente possa, então, confirmar o apoio e os votos, primeiro na CCJ, que não precisa de
maioria constitucional, é por maioria simples, e na sequência se preparar para a disputa de votos no dia 30. Está marcada para hoje, às 4 horas da tarde, sessão plenária do Senado. Vamos então ver os projetos que figuram na pauta. Vamos ver aqui no nosso telão. O primeiro item muda os limites da Floresta Nacional de Brasília e da Reserva Biológica de Contagem aqui no Distrito Federal. Também pode ser votada a criação do Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19, que será comemorado em 12 de março. Outro projeto está na pauta de hoje, cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por crime de feminicídio, estupro, violência doméstica e familiar contra a mulher. E estão na pauta ainda incentivos à indústria de reciclagem e a criação de fundos para o setor. E também um acordo com os Estados Unidos sobre regras comerciais de transparência e de aumento do comércio. O autor do projeto que cria o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19 é o senador Rogério Carvalho, que fala agora sobre a ideia. O Senado pautou o projeto de nossa autoria que cria o Dia Nacional das Vítimas de Covid. Esse projeto é fundamental para manter acesa a memória do que não podemos deixar acontecer, que é perder vidas que poderiam estar entre nós. Esse projeto é para manter acesa a memória dos mais de 600 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas nessa tragédia que foi o combate à pandemia no nosso país. E quem falou sobre o projeto de incentivo à reciclagem de lixo, que também está na pauta de hoje do plenário, foi o relator do projeto, o senador Luiz Carlos Reis. Nós precisamos despoluir a humanidade e aqui temos um grande projeto que vem nessa direção e ajudar milhares de famílias em todo o Brasil que são os catadores de lixo. Quero citar também que eu fiz menção durante a minha fala que eu, quando fui prefeito de São Borja, nós instituímos um programa de coleta seletiva de lixo e construímos uma cooperativa de lixo, de catadores de lixo, com 25 funcionários, ajudamos essa cooperativa e eles tiveram um grande sucesso. Instalamos uma usina de reciclagem de lixo. Reunião, então, hoje, às 4 horas da tarde. Nesta terça-feira, os senadores aprovaram no plenário a medida provisória que garante a continuidade de normas excepcionais para a compra de vacinas, medicamentos e insumos para o combate à Covid-19. Pelo texto que segue para a sanção, a vigência das normas excepcionais passa a durar enquanto existir a emergência de saúde pública causada pela pandemia de coronavírus. A MP, aprovada em março deste ano, prevê a aplicação das normas até 31 de julho. Tal necessidade de prorrogação, ainda segundo a exposição de motivos, decorre da impossibilidade de se garantir um cenário constante em que pese a redução de média móvel de casos e óbitos, como também a diminuição de internações hospitalares. E segue para votação na Câmara o projeto que regulamenta a fiscalização de medicamentos já registrados. O texto define que os detentores de registro terão que comunicar à autoridade sanitária os possíveis riscos relacionados a eventos adversos. A autoridade sanitária também terá que estabelecer um programa de monitoramento dos remédios, com abrangência nacional para avaliar aspectos que possam afetar a efetividade terapêutica dos medicamentos. A vigilância pós-comercialização de medicamentos imunobiológicos, também chamado de farmacovigilância ou estudo clínico de fase 4, é extremamente necessária para avaliar a segurança e a efetividade dos produtos em uso por grandes contingentes populacionais. É nesta fase que se torna possível detectar eventos adversos não observados nos estudos clínicos de fase 1 a 3, ou inconformidade nos aspectos de qualidade, o que é essencial para garantir que os produtos comercializados atendam aos atributos de segurança, qualidade e efetividade. Os senadores também aprovaram a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Doença de Alzheimer e outras demências. O projeto, que segue agora para análise dos deputados, determina um conjunto de ações articuladas nas áreas de saúde, assistência social, direitos humanos, educação, inovação e tecnologia. De fato, o projeto está em sintonia com o objetivo do Plano de Ação Global
para as demências 2017 a 2025, que visa a melhorar a vida de pessoas com demência, de familiares e de cuidadores, e, ao mesmo tempo, diminuir o impacto social da doença por meio de medidas como priorização do tema no âmbito das políticas na área de saúde, visibilização social do problema, acesso a diagnóstico, tratamento e cuidados especializados, apoio aos cuidadores, criação de banco de dados epidemiológicos, estímulo à pesquisa e à inovação. Atualmente, 1,5 milhões de brasileiros sofrem de demência. A maioria tem Alzheimer. Conforme estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, aqui no meu Rio Grande do Sul, dizem os especialistas e também a Universidade da Austrália que há 30 anos eram 500 mil. Daqui a 30 anos serão 4 milhões de brasileiros com essa doença e a demência. Hoje, 1/4 dos idosos com mais de 80 anos tem algum tipo de demência. O Brasil tem a segunda maior prevalência do planeta por 100 mil habitantes, perdendo apenas para a Turquia e seguido por Nigéria e Gana. Os senadores aprovaram ainda um projeto que reformula regras para a certificação de entidades beneficentes com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde e educação. Como houve mudanças, esse projeto volta para a Câmara. Estamos aqui corrigindo as lacunas da lei vigente e melhorando o seu texto. Assim, deixamos claro que seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituições ou beneficiados não receberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indireta, sem cumprir exigências como certidão negativa, remuneração inferior em seu valor bruto a 70% do limite estabelecido para a remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal. Mantenham a escrituração contábil regular, entre outros. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu ontem normas de segurança, saúde e qualidade de vida de trabalhadores em frigoríficos. A produção de proteína animal no país deve ser superada este ano, é o que prevê o IBGE. E junto com a quebra desse recorde vem o crescimento no abate de aves e suínos. Com o objetivo de identificar possíveis problemas regulatórios e apontar soluções, o governo federal abriu consulta pública da norma regulamentadora 36, encerrada no último dia 8. E a Comissão de Assuntos Sociais debateu o tema. A norma especifica regras que objetivam garantir a segurança, a saúde e a qualidade de vida do trabalhador nos frigoríficos, normatizando todos os processos industriais. É de interesse de todos, de empregado, de empregador, de consumidores. É, sem dúvida, um instrumento de proteção do trabalhador em um setor que possui grande número de empregados e que cresce ano a ano, representando parcela significativa das exportações brasileiras. Representantes do governo e de entidades ligadas à área participaram da audiência pública. Eles apontaram 2 principais pontos do que pode acontecer com a revisão da norma: a desburocratização do setor e o aumento de acidentes e doenças do trabalho. Nós somos um setor seguro, né? Falamos de evolução com preservação. E precisamos harmonizar a NR36. Nós defendemos evitar conflitos com outros normativos técnicos já existentes. Isso trata de simplificação e oportunizar a segurança jurídica, reduzir a burocracia. Portanto, o pilar para nós, senadores e demais colegas aqui, é esse tripé: harmonização, simplificação e modernização. E aqui é importante também ressaltar que durante todo esse período de pandemia, nós cuidamos muito bem da saúde dos nossos trabalhadores e não deixamos faltar alimento na mesa do trabalhador. Proteína acessível, ovo, frango e carne suína. Muitos frigoríficos não fazem análise ergonômica do trabalho adequadamente, pois deve ser feita a organização dos postos de trabalho, gerenciamento de risco, já que são vários perigos inerentes à atividade dentro do ambiente de trabalho. Então, muitos frigoríficos não seguem a norma corretamente, passam por cima da NR17, enfim,
Então, assim, não é tão simples só simplificar, harmonizar e desburocratizar. Tem que ter um ambiente harmonizado e humanizado dentro dos frigoríficos, que hoje ainda não tem. Somos favoráveis à discussão e avanço da NR36, mesmo porque é evidente que precisamos avançar, especialmente no tocante de ritmo de trabalho, que é muito intenso hoje. Precisa ser limitado para humanizar as condições de trabalho. Mas não basta a discussão. Mas essa discussão não pode ser feita de qualquer forma, apressada. Dentro das ações da NR36, esse é o nosso principal desafio. Dar uma característica 36, assim, quais são os principais perigos, quais são os principais riscos e quais são as principais medidas de prevenção que possam ser adotadas, de forma que você crie um incentivo de melhoria contínua, de forma que se eu retirar aquela fonte de perigo ou mitigar aquele risco, talvez aquela medida de prevenção não seja necessária. Por quê? Porque houve uma melhoria do processo. Então, a ênfase aqui é a melhoria contínua. A instituição fiscal independente estima que a despesa com o benefício de prestação continuada, o BPC, pode aumentar em até 1,1 bilhão de reais por causa da ampliação da regra de acesso feita em julho deste ano. O benefício de prestação continuada, conhecido como BPC, garante a renda mensal de um salário mínimo para idosos ou pessoas com deficiência que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, R$ 275 por pessoa pelo valor atual. Pela nova regra, que ainda não foi regulamentada, há a possibilidade de o pagamento acontecer para quem tem renda familiar per capita de até um salário mínimo. Para ter direito ao benefício, deve ser avaliado o grau de deficiência, as dependências de terceiros para o desenvolvimento das atividades básicas e os gastos médicos no orçamento familiar. Atualmente, são mais de 4,5 milhões de beneficiados com o BPC. O governo estima uma ampliação de 200 mil novos beneficiários com a mudança da regra. O BPC é a terceira maior despesa primária da União e representa 69,2 bilhões de reais no orçamento. As mudanças aumentariam esse valor, segundo a instituição fiscal independente, em 1,1 bilhão de reais. Essas são previsões de um cenário um cenário máximo, né? Então, o aumento de despesa, na verdade, pode até ser bem menor do que 1,1 bilhão, porque o que acontece? Atualmente, tem pessoas que recebem o BPC e descumprem esse critério de renda, né? Justamente por conta de judicialização. Só que a gente não consegue precisar exatamente o que é erro em base de dados, com o que é decisão judicial e o que é consequência direta de ação civil pública. A mesma lei que amplia a possibilidade de pagamento do BPC também criou o auxílio inclusão. Esse auxílio deve ser pago às pessoas com deficiência que foram beneficiadas pelo BPC nos últimos 5 anos e que estejam empregadas com remuneração de até 2 salários mínimos. O auxílio tem o valor de meio salário mínimo e não pode acumular com o recebimento do BPC. Você pode ter, eventualmente, pessoas que tiveram benefício suspenso anteriormente, né, nos últimos 5 anos, que passem a receber, mas, assim, vendo os dados, a quantidade de pessoas que têm benefício suspenso acaba nem sendo tanta coisa a ponto de a despesa aumentar com o novo auxílio, né? Então, tanto que na nota a gente considera uma hipótese simplificadora, claro, mas porque a gente não tem os dados dos motivos pelos quais as pessoas foram desligadas do BPC, mas na própria nota a gente usou essa hipótese de que são beneficiários do BPC que resolvem aderir ao auxílio. E essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.